É muito louco não ter certeza do que a gente quer fazer, porque, tipo assim, querendo ou não, quando você chega ali nos 18 até os 22, mais ou menos, dependendo da sua situação, tu tem que tomar alguma decisão sobre o que tu vai fazer, não pelo resto da tua vida, mas pelo menos naquele primeiro momento, naquele primeiro instante, até tu ter capacidade de eventualmente decidir por conta própria pra onde tu realmente quer arrumar. Mas esse processo, quando tu vem de um lugar um pouco mais baixo, é tão ridiculamente difícil que chega a ser irritante. Porque a gente fala sobre querendo ou não ter coisas que para outras pessoas são muito básicas, né? Então, por exemplo, às vezes até um transporte, né? E isso é algo bem pessoal que eu tô falando aqui, né? Porque, tipo assim, eu ando de bicicleta, tá ligado? Eu queria uma moto, eu não tenho uma moto. Eu adoro ter uma bicicleta, porque, tipo assim, ter uma bicicleta me ajuda a não ficar sedentário. Eu bati no tripé, agora eu vou ter que ajeitar aqui. Mas, tipo assim, ainda assim, eu gostaria de ter uma moto, seria legal ter uma moto. Eu não tenho uma moto, e pra ter uma moto eu preciso de uma CNH. E depois do CNH eu preciso da moto. Eu sei, tem gente que vai dizer, mano, tira a moto primeiro, depois tira a CNH, até porque, tipo, a gente mora no interior, então ninguém tá nem aí. Mas ainda assim, não é assim que eu quero fazer as coisas, né? E aí eu vejo gente, e aí eu fico me lembrando, tipo assim, caramba, no meu ensino médio tinha gente que já tinha carro. No ensino médio, eu ia pro ensino médio de carro, mano. Imagina a aura que esse cara tinha, imagine, caramba, tá ligado? E isso é uma parada muito frustrante, porque a gente tá falando sobre tentar compensar uma diferença que foi construída no decorrer de uma vida inteira, tá ligado? Só que querendo ou não, quando a gente acho que vai envelhecendo, a gente sente que essa responsabilidade é da gente, tá ligado? Então, tipo assim, se por um lado, por exemplo, talvez ele tinha um carro porque os pais dele tinham uma renda que foi herdada, ou um financeiro, uma herança, o que quer que seja. E no decorrer de, sei lá, 30 anos, 20 anos desse relacionamento em questão, eles conseguiram ir construindo um patrimônio o bastante para que eles pudessem ter o carro, eu acredito que eu, nos meus 2 anos, depois de adulto, tenho que conseguir da mesma forma, tá ligado? O que é muito injusto comigo e com todo mundo que se encontra nessa mesma situação. Mas é um negócio bem inevitável, tá ligado? Tipo assim, a gente fala muito sobre desigualdade, né, e diferenças e tal. Mas assim, pra mim, né, Vinícius, pra quem não me conhece, eu sou Vinícius, eu acho que a esfera mais angustiante dessa diferença não é tão somente o bem material em si, mas o psicológico, sabe? Parece que tu não só tem que conseguir algo que aquela pessoa não tem, ou pelo menos eventualmente tem de conseguir, não, pelo menos não nesse primeiro instante, mas tu também tá em um ponto psicológico diferente, porque tu pensa em necessidades diferentes, sabe? A pessoa que já tem uma moto talvez pense num carro, a pessoa que talvez tenha um carro pensa num, sei lá, financiamento de apartamento, alguma coisa assim do gênero. Eu tô pensando em como eu vou pagar o aluguel, tá ligado? Não tô dizendo que eu não vou pagar, gente. Não tô dizendo que eu tô numa situação de miséria, mas tipo assim, eu falo porque é essa a minha prioridade, sabe? Na ordem da minha cabeça, minha prioridade é aluguel, energia, água, comida. E assim, depois eu conseguir comprar tudo isso, depois que eu fechar tudo isso, aí eu penso, ok, qual que é a próxima coisa que eu tenho pra fazer, tá ligado? E assim, eu não acho que isso seja uma coisa que é pra se entristecer porque tem muito valor, tá ligado? Eu acho que todas as experiências que a gente tem na vida, elas têm muito valor. Então, assim, isso me faz ser uma pessoa organizada financeiramente, me faz ter uma perspectiva muito boa sobre como a realidade é estruturada. Em outras palavras, eu tenho noção da vida, pelo menos eu gosto de pensar assim, né? Eu sei quanto custa uma coisa no mercado, tá ligado? Eu não sou um completo alienado no sentido mais puro da coisa, mas ainda assim estou partindo de pontos psicológicos, digamos assim, né? Muito diferente da maior parte das pessoas com as quais eu me relaciono, e isso é uma parada que me frustra bastante, né? Mas eu sei que faz parte da construção. É só que, às vezes, quando a gente está muito tempo assim, fica parecendo que é como se a gente não pudesse sair disso eventualmente, tá ligado? Porque eu acho que mais difícil do que conseguir um bem material é você conseguir acreditar que você vai conseguir esse bem material, tá ligado? Então, tipo assim, é aquela coisa, sei lá, se tu já tem um carro, talvez seja mais fácil pra ti imaginar comprando um próximo carro. Agora, se não tem nenhuma moto, irmão, é a diferença entre o céu e a terra, né? Mas, novamente, eu não falo isso como um pobre coitado, como alguém que tá aqui dizendo, nossa, gente, a vida é ruim, a vida é difícil, sabe? Não tem muito o que ser feito, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que buscar formas de conseguir gerar renda, de conseguir uma série X, Y, Z de coisas. Mas, nesse momento, nesse primeiro instante, eu apenas queria dizer que, caramba, que bagulho chato! Mano, eu não quero ter que estudar pra, sabe, e estudar feito um psicopata. Eu não quero ter que ler livro pra caramba. Eu não quero ter que ser um funcionário, porra, modelo, tá ligado? Pra ter aquilo que muita gente considera o básico ou o mínimo. E, assim, novamente, não tô falando de
sabe, de que eu não como, que eu tô passando sede, não é isso, não é isso, não é isso. Eu tô falando sobre ter coisas que todo mundo tem, tá ligado? E aí você deve estar pensando, nossa, mas por que então tu considera que é tão importante ter essas mesmas coisas? Não é que eu considere, é que querendo ou não, a sociedade cobra, né? A sociedade cobra e a gente se sente cobrado. E querendo ou não, a gente pega essas pilhas. Então, tipo assim, mano, eu preciso de um veículo de habilitação, tá ligado? E novamente eu trago esse exemplo porque isso aqui me pega muito. Por quê? Porque sim, tá ligado? É importante, sabe, ter essa autonomia. Eu posso não precisar da moto, eu posso não precisar da minha habilitação. Mas se em algum momento eu precisar pilotar uma moto, eu preciso da habilitação. É muito simples, tá ligado? É a mesma coisa pra uma casa. Tipo assim, mano, mas casa eu acho que é óbvio, todo mundo sabe porque que é bom ter uma casa, né? Todo mundo sabe porque que é bom ter uma casa, não é possível. Então, assim, são coisas que vão se acumulando e meu Deus, dá um ódio. Porra! Por que tem que ser assim? Nossa senhora, é muito frustrante, bicho. Tipo assim, não conseguir ter paz, tá ligado? Tá aqui de boa pensando, caramba, eu acho que eu devia estar estudando pra um concurso público. E assim, eu sei que muita gente tem essas mesmas questões, mas eu sempre volto a dizer a mesma coisa. O ponto material, psicológico, sei lá, o que quer que seja, que a gente parte é muito diferente. Porque algumas pessoas pensam isso enquanto realização pessoal. Ah, porque eu concursado vou poder fazer as minhas coisas e piriri e pororó. Eu estou falando sobre ter que fazer essas coisas porque só assim tu consegue pensar na possibilidade de ter um futuro concreto. Não tô dizendo que, meu Deus, eu sou sem futuro. Não, eu tô fazendo muita questão de me justificar aqui porque eu acho que alguém pode interpretar isso de errado. E aí, tipo assim, eu sei que independente do quanto eu me explique, alguém vai interpretar errado, mas tô nem aí também. Minha parte eu fiz, tá ligado? Eu tô falando sobre conseguir pensar em ter, tá ligado? Não tô nem falando de ter, mas de ter a capacidade, pô, eventualmente eu chego lá. Gente, eu tô há 4 meses tentando trocar minha placa de vídeo, tá ligado? 4 meses. E eu não consegui. Por quê? Porque eu sempre penso, pô, esse dinheiro aqui pode dar uma falta, tá ligado? Eu tenho dinheiro pra comprar, eu posso comprar, eu não vou passar fome se eu comprar. Mas e se eu precisar desse dinheiro? Tá ligado? Eu tenho uma reserva de emergência. Mas e se eu precisar dessa reserva? Eu vou torrar na placa-mãe? Se eu, sei lá, se eu, por exemplo, não conseguir trabalhar amanhã, eu vou comer minha placa-mãe? Não vou, tá ligado? Pô. Tá ligado? Meu Deus, que ódio! É esse tipo de situação que eu falo. Tá ligado? Tem que fazer esses balanços o tempo todo na própria cabeça. Esse bagulho é muito chato. Esse bagulho é muito chato. Esse bagulho é muito frustrante. Mas assim, não tem nada a se fazer além de continuar tentando, né? Eu tenho essa plena noção. Eu tenho a plena noção de que, tipo assim, beleza, a vida é ruim, mas a vida é pior, né? É trabalhar, é estudar, é se capacitar, é bola pra frente. Como é que fala? Marcha na ré, fé na marcha. Tem um cara que fala assim, e alguma coisa aí, tropa, tô ligado. Mas assim, porra, tá ligado?